Bom, e como prometido e esperado, estamos dando início ao nosso tour de uma das mais importantes, como destaque econômico de Alagoas, que são as cervejarias alagoanas. Nosso início é aqui na Hop Bros, empresa criada em 2014 por 4 amigos e sócios, que, medalhista nacional e internacional, tem se destacado no cervejeiro brasileiro, né? A Hop Bros é a nossa primeira reportagem especial das cervejarias artesanais alagoanas. Então, bem-vindo à Hop Bros. Bom, claro, se a gente está contando a história da Hop Bros, cervejaria de destaque referencial em Alagoas e para o Brasil, é óbvio que a gente tem que saber como é que nasce a cerveja. Nada melhor do que um mestre cervejeiro, o Sérgio, paranaense, há 4 anos aqui na Hop, que vem, pelo que eu entendi, de uma família meio que tradicional ligada à cerveja, né? Sua irmã, Jéssica, que eu tive o prazer de conhecer e entrevistar. Sérgio, explica pra gente como é que nasce uma produção de cerveja artesanal. Aqui a gente está no meio do processo de uma produção de uma Witbier, que é uma cerveja belga, que é bem clássica entre as cervejas artesanais. Então aqui a gente já está no processo de clarificação do mosto. A gente está filtrando para conseguir só o líquido, no qual a gente vai ferver e adicionar o lúpulo depois, que é o que dá o amargor para a cerveja. A Witbier também, como ela é uma cerveja mais especial, ela leva adição de especiarias ali na fervura. Então a gente coloca casca de limão, casca de laranja, semente de coentro. Aí depois disso a gente vai resfriar ela para uma temperatura que é a temperatura de fermentação. Nisso a gente vai colocar a levedura, aí ela vai fermentar durante algumas semanas, uns 15 dias. Nisso a gente consegue baixar a temperatura, carbonatar e tirar o chopp. Sérgio, do momento em que você dá o início a essa produção e do momento em que ela está pronta para ser consumida, quanto tempo leva? Cerca de 20 dias. 20 dias. É rápido? A fase quente, que é o que está sendo filmado aqui, ela é feita num dia, geralmente. Agora, o processo de fermentação não depende só da gente, depende da levedura. Então, a levedura vai fermentar durante umas 2 semanas. Aí, até ficar pronta, vai em média uns 20 dias. Depende do estilo da cerveja. Isso qualquer cerveja, Sérgio? Não. Vale para uma IPO, vale para uma Pilsen? São diferenciadas? Varia. O tempo varia. Se for uma cerveja mais amarga, ela leva um outro processo na fermentação, que é o dry hopping. Isso aí já aumenta mais 5 dias. Aí, então, uma Pilsen, por exemplo, ela é tirada em 15 dias, por exemplo. Ela é um pouco mais rápido de fazer. Mas a linha de produção segue basicamente a mesma? É basicamente a mesma coisa. A parte quente, fermentação, só vai mudar o tipo de insumo que a gente usa. O tipo de malte que a gente usa, se a gente usa malte de trigo, tem umas que vão aveia também. O tipo de levedura que a gente usa, que varia o tipo da cerveja também. O tipo de lúpulo varia também para cada cerveja. Gente, e muitas pessoas se perguntam qual realmente a diferença entre o chopp e a cerveja. Nada melhor para nos explicar do que o Guilherme Menezes, que trabalha, é gerente aqui da Hop Bros. Bom, só para dizer, estamos aqui na Hop Bros, na fábrica da Hop aqui no Jaraguá, que é essa cervejaria que vem se destacando nacionalmente com prêmios importantíssimos. Mas voltando ao que interessa, Guilherme, qual a diferença real entre o chopp e a cerveja? Então, o produto ele é basicamente o mesmo, o processo de fabricação é o mesmo. No final da produção desse produto, a gente tem uma diferenciação de processo ali. Qual é? A cerveja ela passa por um processo de pasteurização, que nada mais é do que aquecer aquele produto para que a gente possa matar, eliminar as leveduras vivas, para que a gente consiga ter um tempo de armazenagem maior em temperatura ambiente, para que esse produto possa ir para a gôndola do supermercado, possa ir lá para a tua casa na área lá de cerveja. E aí o chopp não, o chopp ele sai literalmente do tanque, vai para o barril e ele precisa ser armazenado. Então ele tem um tempo de vida menor, porque ele ainda está vivo ali, a levedura ainda está viva. É um chopp, é uma bebida mais fresca do que a cerveja. Mas, em termos de sabores, vai mudar, claro, com o que você vai adicionar, mas no fundo o processo inicial é sempre o mesmo. Sim, é sempre o mesmo. Se for o mesmo estilo de cerveja e de chopp, o sabor vai ser o mesmo, logo ali que você sair da produção, ser o mesmo sabor. Ou seja, a cerveja tem um tempo de armazenamento muito maior. O chopp é quase que consumo quase que imediato. Exatamente. O chopp ali a gente normalmente vai ter uma validade de 10 dias, enquanto a cerveja a gente pode ter de 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos e até sem validade. Vocês vão ver daqui a pouco um pouquinho disso. Você é um amante de cerveja e de chopp.
O alagoano, ele tem despertado para o consumo do chopp? Então, cada mês, ano que a gente está aqui na Hop Bros, a gente vê que todo esse processo de cultura do alagoano em consumir bebida artesanal está aumentando. Isso vem por causa do aumento da cervejaria artesanal. Então você vê que o chopp ele vai estar mais presente agora nos bares e restaurantes. Então quando o cliente ele vai chegar em um bar e um restaurante, em vez de ele tomar uma cerveja comercial, ele vai escolher um chopp por ser um produto mais natural, ser um produto mais fresco e com mais sabor. E o Rodrigo está nos servindo aqui uma cerveja premiadíssima. Para começar, a gente está aqui num ambiente super, super bacana, um ambiente bastante exclusivo, que é onde a Hop faz os experimentos de suas famosas cervejas. E o Rodrigo vai nos falar sobre essa cerveja, Rodrigo, que parece que é bastante sugestiva, né? Uma cor muito bacana, o perfume maravilhoso, mas ela tem um detalhe interessante, ela é uma cerveja muito premiada. Exato, Cláudio. Essa cerveja é a nossa All of My Love, é a nossa cerveja mais premiada da linha Experimento da Hop. E ela são vários diferenciais que fazem a cerveja ser muito especial. Ela é uma fruit beer, é uma cerveja de base francesa, de frutas que adicionamos amora, framboesa e flor de hibiscos, então a fruta mesmo. Colocamos em uma dessas barricas de carvalho francês, que foram usadas previamente para vinho. Então elas têm as notas de vinho, de madeira. E dentro dessa barrica, essa cerveja, ela fermentou de forma espontânea, né? A gente chama de leveduras selvagens. É aquela levedura que está transformando ali os açúcares em álcool, né? Os açúcares da fruta, do malte, em álcool. Então ela fermentou de forma espontânea durante meses. Temos mais de um ano. Então essa que eu ia te perguntar, Rodrigo, ela não tem data de validade? Não. Tanto ela não tem data de produção, ou seja, assim, a gente não consegue dizer, em 3 meses, em 6 meses, em um ano está pronta. A levedura vai no tempo dela, transformando açúcares em álcool, até ela estar pronta. Então, a gente todos os meses fazemos uma análise de cada cerveja em barrica que está aqui, para ver quando ela está pronta. Esse caso especial foi mais de um ano de envelhecimento. E, ao mesmo tempo, essa cerveja, quando ela vem para a garrafa, ela continua com essa levedura selvagem, ela continua agindo ali na cerveja. Então, a cerveja a gente chama de cerveja de guarda. É uma cerveja que ela não tem validade, mas quanto mais passa o tempo, ela vai mudando um pouco as características dela. No começo, ela tem muito frutado, você sente muito as frutas, né, que foram adicionadas, mas anos depois, guardadas em temperatura ambiente na garrafa, você vai ter mais notas aí de madeira, até um pouco de couro molhado, que é uma nota atípica, eu estava falando agora há pouco. Mas quem é um apreciador de cerveja extremo, ele ama essa nota, porque é muito raro, é muito difícil uma cerveja conseguir ter essa nota, um funk. Rodrigo, essa cerveja, então, ela pode ser premiada em várias categorias durante muito tempo. Com certeza. Eu estava explicando que assim que ela sai, assim que a gente coloca, ela pode ir numa categoria, uma fruit beer, uma cerveja de frutas. Meses depois ou anos depois, a gente continua na garrafa analisando a cerveja, pode ser que ela esteja mais ácida, mais alcoólica e já não se enquadre mais com a fruit beer. Por exemplo, a semana passada recebemos em Londres a medalha mais importante da nossa história, foram 3 medalhas, na verdade. E ela foi enquadrada como uma lambic, que é uma cerveja que é mais ligada a uma acidez e ao teor alcoólico do que as frutas em si. E a cerveja ela recebeu medalha de ouro como a melhor cerveja do mundo, na categoria dela, uma Fruit Lambic. E ela também recebeu, o Brasil, só para explicar, desculpa, até vai ser um pouquinho longo, o Brasil tem um concurso que quem recebe medalha de ouro em suas categorias nesse concurso pode enviar a sua cerveja para o Mundial. Então, na prática, o Mundial, esse World Beer Awards, ele recebe as medalhas de ouro dos concursos pelo mundo. Então, ele tem cadastrado Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, e então é uma briga lá das medalhas de ouro de seus continentes, né? Então ela recebeu como a de ouro na categoria dela e recebeu como a Country Winner, que é a cerveja de todas as amostras que o Brasil enviou de várias categorias, ela se tornou a campeã da categoria. Então é uma cerveja, são mais de 10 medalhas, muito premiada, e é uma experiência que eu acho que você vai provar e vai dizer que é algo realmente único. Bom, meu câmera não vai, mas eu vou fazer um brinde aqui com o Rodrigo para provar essa cerveja maravilhosa.